Continuação da leitura do livro A Ladeira da Saudade, de Ganymede José. É o capítulo 26. O sobrado ficou mais alegre. O relógio da sala tic-taqueava preguiçoso. Eram quase 9 horas da deliciosa manhã de sexta-feira, quando o telefone tocou. Tia Ninota pegou o fone e, depois de uma rápida conversa, desligou. Oh, Deus do céu! Murmurou, caindo sentada numa cadeira. Que foi, dona Ninota? Perguntou Candinha, assustada com a expressão da patroa. A prima, Carminha, lembra dela? Mulher do Juca Oliva, lá de Sabará? Pois está hospitalizada em Belo Horizonte, passando muito mal. Acham até que desta vez ela não escapa. Lília sentiu um aperto na boca do estômago. Coitada, murmurou Candinha. Uma mulher tão alegre, gostava tanto de contar piadas sujas. Candinha, não é hora de pensar nisso, retrucou a tia, fazendo cara feia. Oh, me ajudem, eu preciso ir vê-la. Coitada da Carminha. Ajudamos sim, titia, ajudamos, concordou Lília, segurando-a pelo braço e amparando-a até o quarto. Onde está a sua mala? Sentada na cama, a tia abanava-se nervosamente. Lília, como vou deixar você aqui sozinha? Se Carminha piorar, não sei quanto tempo poderei voltar. Titia, não sou mais nenhum nenezinho que precisa de mamadeira na boca, respondeu a sobrinha. Candinha está por aí, tudo bem. Não se preocupe. Quais vestidos a senhora quer levar? Com os olhos vermelhos, a tia deu uma fungada. Escuros, você não acha melhor eu ir prevenida? Apesar da expressão de tristeza da tia, Lília quase deu risada, pois tia Ninota fazia uma cara engraçada. Estava Lília colocando as roupas da mala quando escutou barulho de colherinha mexendo na xícara. Entrou Candinha com chá de hortelã, cujo aroma perfumado inundou o quarto. Tome um pouco, tia Ninota, dona Ninota, recomendou. É bom para os nervos. Eu não estou nervosa, Candinha, protestou a tia, com um olhar reprovador. Diante da carranca da empregada, ela só teve de apanhar a xícara e tomar a bebida. Depois, Candinha retirou-se e, talvez pelo efeito do chá, a tia retomou o controle. Tá bem, disse, levantando-se. Acho que já sou capaz de arrumar a minha própria mala. Vejamos, quais vestidos você colocou aí? Como o ônibus só sairia dentro de 1 hora, a tia Ninota teve tempo para um banho. Vestiu um conjunto de algodão cinza e 20 minutos depois o carro do aluguel chegava no sobrado. Candinha olhou pela janela e já foi empurrando a patroa para fora. Lília carregou a mala. Ela resolveu ir até a rodoviária com a tia. Uma vez no automóvel, a tia pôs a cabeça para fora e conversou. Cuide direitinho da casa, Candinha. Feche as portas e janelas. Não se esqueça da comida para Lília. Se precisar de algum recado, telefone, o número do hospital está na caderneta debaixo do vaso. O motorista ficou olhando pelo retrovisor até que a tia ordenou que seguisse. Mal, porém, o carro havia arrancado, ela enfiou de novo a cabeça pela janelinha e ainda ordenou. Candinha, recolha a roupa do varal, que já deve estar seca. Essa minha tia é o máximo, pensou Lília, observando a velha de bochechas vermelhas. O carro subiu, contornando a cidade, passou em frente à Santa Casa e estacionou na ampla praça da rodoviária. Lília apeou, pegou a mala e tia Ninota foi ao guichê retirar a passagem. A rodoviária era acanhada, uma bilheteria pequena, forro de treliça de taquara, entrançado estreito. O ônibus verde já estava estacionado em frente à loja de objetos de pedra-sabão, anexa à rodoviária. Se eu me atrasasse 5 minutos, perderia o ônibus, disse a tia, enquanto o motorista colocava a mala no bagageiro. Calma, tia, calma, pediu Lília. Não se afobe. Vai dar tudo certo. A tia respirou fundo e olhou para a sobrinha. Lília, querida, acho que não preciso recomendar que você tenha cuidado, não é? Pode deixar, titia. Eu sei que a senhora está pensando em mamãe. Prometo não fazer nada que mamãe possa jogar a culpa nas suas costas. Sei disso, querida. Antes de ir embora, posso dizer-lhe uma coisa? Pois então diga, titia. É que eu gosto muito de você. Estes dias com você em casa, o sobrado ficou mais alegre. Sangue novo, entende? Sabe, lá vivemos só eu e Candinha, duas velhas. De repente chegou você, jovem, e parece que eu me senti mais jovem também. Obrigada, Lília. Lília sorriu com a confissão da tia, quando poderia imaginar que a barulhenta e implicante mulher tinha um coração tão mole e tão terno. O por dentro da tia Ninota era uma coisa maravilhosa. Eu também gosto muito da senhora, titia, respondeu a Lília, abraçando-a. Agradeço seu convite para essa viagem em Ouro Preto. Foi uma coisa mais linda que poderia ter acontecido na minha vida. O motorista fez um sinal para o embarque, novos abraços, novos beijos.
Lília telefona amanhã dando notícias. Vou dar um jeito de voltar no domingo para levar você até o aeroporto. Em seguida, tia Ninota entrou no ônibus e foi embora. Lília ficou longamente olhando pelo pico do Itacolomi. O sol iluminava todo Ouro Preto. Automóveis coloridos subiam e desciam essas ladeiras como se fossem brinquedos de corda. Tudo era miniatura. Ouro Preto era uma cidade de faz de conta para ficar sempre guardada no coração. Agora, este é um país livre. Capítulo 27. Na sexta-feira à noite, o grupo reuniu-se no barzinho para tomar sorvete e refrigerante. Pouco antes de se despedirem, Tampinha convidou Lília para almoçar em sua casa, já que tia Ninota tinha ido viajar. No sábado de manhã, a tia telefonou informando sobre o estado de saúde da prima. Ela só poderia regressar a Ouro Preto na manhã de domingo. Eu chegarei antes do meio-dia, disse. Ajudo você a preparar as coisas e voltaremos para BH. Não se preocupe, eu terei tempo de sobra para botar você no avião para São Paulo. Como vai a Candinha? Bem, depois de um animadíssimo almoço na casa da Tampinha, há 1 hora Lília encontrou-se com Dirceu. O passeio planejado era conhecer o Museu da Inconfidência. Havia muitos turistas na Praça Tiradentes, onde se localizava o museu. Este tinha a lateral voltada para os fundos da Igreja do Carmo. Os dois jovens namorados subiram a escada de pedras do edifício de 2 andares, que tinha ao centro uma torre alta e um grande relógio. Antiga penitenciária, o museu possuía paredes grossas e pisos de lajes retangulares. À esquerda, em uma arejada sala, viram a coleção de peças de altares das antigas igrejas, colunas e imagens. Chamou a atenção de Lília um bloco de cedro onde o artista havia começado a entalhar uma imagem. Tinha um corpo quase terminado, sem as mãos que eram encaixadas depois. A cabeça, entretanto, ainda não estava pronta. Era de uma autoria de um padre. A morte pegou-o de surpresa antes que pudesse terminar o seu trabalho. Observou Dirceu, lendo a informação ao pé da obra. Naquele momento entrou um casal, um homem baixo e gordo, descendente de japonês, que usava óculos escuros. A mãe, alta e molengona, abanava-se. Com eles um menino de 3 anos. O encapetado soprava desafinado uma flauta estridente. Os turistas começaram a olhar feio. A molengona falou: Para com isso, Maurinho. Aqui não é lugar disso, é falta de educação. Para fugirem do garoto, Dirceu e Lília subiram a escadaria de pedra e desembocaram no plano superior do museu. Salão de 8 janelões abertos para a Praça Tiradentes. Ao longo da porta da entrada, 2 grandes quadros a óleo, Suas Majestades Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina. Ele, elegante na farda azul marinho, olhar tranquilo e firme. Ela também de azul marinho, vestido com babado cor de ouro. A tiara de diamantes, cachos e rosto oval. Morena, no mesmo salão, eles viram ainda peças do presépio do completo talhado por Aleijadinho. Ali estava a famosa imagem de São Jorge, com a cara de Zé Romão. Viram a planta da Capela de São Francisco de Assis, em São João del Rei, projeto do mestre Lisboa, protegido por um vidro e desenhado nanquim e aquarela. Parecia haver sido feito na véspera, impressionante. No salão seguinte, presépios de vários tamanhos, a par com imagens de incrível beleza. Vamos embora daqui antes que eu gula esse capeta, o menino da flauta voltou. Desceram para visitar as salas da parte de baixo do museu. Ali ficaram as antigas celas da prisão, com janelões fechados por grossas grades de ferro. No chão de pedra, orifícios circulares, os sanitários de antigamente. Também havia uma pilha entalhada em pedra, num degrau a 80 centímetros do chão e ao lado uma série de sanitários. Na sala anexa havia uma cadeirinha do século XVIII. Era presa na parte de cima e uma grande canga com cujas extremidades iam os escravos carregando o senhor. Esse era o automóvel dos nossos bisavós, brincou Dirceu. Havia também um esquife, todo entalhado, servia para transportar os mortos que naquela época, em vez de caixão, iam enrolados em lençóis. Uma carruagem escura, quase negra, chamou-lhes a atenção. Estavam eles examinando-a atentamente quando Maurinho voltou com a flauta. Parece mentira que tudo isso tenha sido verdade, disse ela. Quando estudei história da Inconfidência, eu nunca senti a realidade assim.
A forca de 21 de abril de 1792. Joaquim José havia sido enforcado no Rio de Janeiro. Percebendo o quanto ela havia ficado emocionada, Dirceu saiu em direção à outra sala. Quando iam atravessando a porta, viram no chão, quase juntas à parede, 2 lápides. Lília parou e leu os nomes: Maria Dorotéia Joaquina de Seixas e Bárbara Leodora Guilhermina da Silveira Bueno, as mulheres da Inconfidência. Ele fez um movimento afirmativo com a cabeça e respondeu: Bárbara Leodora, a esposa de Inácio José de Alvarenga Peixoto, e o amigo de Gonzaga, o Alceu. E Dorotéia, a Marília de Dirceu, ajuntou Lília, lembrando-se da peça de teatro de fantoche. Pela traição de Joaquim Silvério dos Reis, todos os inconfidentes haviam sido presos por ordem da rainha Dona Maria I. Teria mesmo tudo acontecido pelo ciúme de Quitéria Bernardina, que, procurando vingar-se de Gonzaga, que a havia repudiado, aceitava casar-se com Silvério dos Reis, com a condição de que ele conseguisse, junto ao Visconde de Barbacena, a prisão do poeta Gonzaga e de seus companheiros inconfidentes. Em meados de 1789, Silvério dos Reis havia entregue ao Visconde uma denúncia, por escrito, detalhando os inconfidentes. Depois partia para Mariana para casar-se com Quitéria Bernardina. Teriam, pois, dado certo os planos de Quitéria? Certo ou errado, quando Marília soube da ordem de prisão de Gonzaga, desesperada, correu à casa do poeta. Era de noite, chovia tempestuosamente. Toda molhada, Marília caiu nos braços do poeta, que a tranquilizou, fazendo com que Dorotéia voltasse para casa. Altas horas da madrugada, Gonzaga ouviu o tropel de cavalos, ruído de espadas, vozes e coronhadas à porta. Abram, em nome da rainha! Ordenavam, procurando manter-se calmo. Gonzaga abriu a porta. Depois de o tenente-coronel haver lhe dado voz de prisão, o poeta voltou-se para a escrava Nhã Tonica e pediu: Não vou demorar. Fique aqui, tome conta da casa. Quando amanhecer, vá até a casa grande e acalme a sinhazinha Dorotéia. Eu tenho certeza de que vou voltar logo. Apanhando a rosa de um vaso, entregou-lhe a escrava: Entregue esta rosa. Diga a ela que aguarde até minha volta. Em seguida ofereceu os pulsos para serem algemados. Fazendo um supremo esforço para não chorar, o poeta ergueu a cabeça e seguiu em frente. Em pouco tempo, os dragões do reino desapareciam, levando o prisioneiro, enquanto a pobre escrava regava a rosa com as suas próprias lágrimas. Isso aconteceu em meados de 1789. A notícia da prisão do poeta sacudiu todo Ouro Preto. Pouco depois, Cláudio Manuel da Costa, o poeta advogado, também era detido. Mais tarde, ele seria encontrado enforcado em sua cela. Suicídio ou assassinato? Afinal, um advogado, bom conhecedor das leis, sabia defender-se melhor do que um leigo? Talvez pudesse escapar, mas a verdade sobre a morte jamais seria esclarecida. Foi Gonzaga interrogado 4 vezes entre 17 de novembro de 1789 a 3 de fevereiro de 1790 e o 1º e 4 de agosto de 1791. Finalmente, no dia 18 de abril de 1792, foi ele conduzido ao oratório da cadeia para, com os demais inconfidentes, ouvir a sentença final. Que choque verem entorpecidos. Sofrisos, exaustos, desesperançados, verdadeiros mortos-vivos. Quem eram eles agora? Foi Gonzaga condenado ao desterro perpétuo, partindo para Moçambique no dia 23 de maio de 1792. Nessa altura, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, já havia sido enforcado, recaindo sobre ele toda a responsabilidade pelo movimento da independência, em Minas Gerais. E Dorotéia? Bem, ela mudou-se para a fazenda do pai. Ali fechou-se para o mundo, e suas maiores preciosidades eram as poesias de Gonzaga, que ela constantemente lia, poesias escritas quando se encontravam, poesias que ele lhe mandava da distante África. Nas noites de serão nos sentaremos, pois filhos, se o tivermos, à fogueira, entre as falsas histórias que contares, lhes contarás a minha verdadeira. Pasmados te ouvirão, eu, entretanto, ainda o rosto banharei de pranto. Quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com o dedo os mais pastores, dizendo uns para os outros:
Olhe os nossos exemplos da desgraça e são amores. Contentes viveremos dessa sorte, até que chegue a um dos dois a morte. Assim, sem jamais ter realizado o grande amor da sua vida, Dorotéia envelheceu serenamente, guardando suas últimas relíquias, a rosa. Agora, ressequida, que a escrava havia-lhe entregue, dizendo que a Gonzaga prometeu que haveria de voltar. O abraço do boneco de Gonzaga. Despediram-se na esquina da rua da casa do poeta Gonzaga. Lília seguiu pela ladeira e Dirceu atravessando a praça. Ainda acenou-lhe mais uma vez. Lília caminhou devagar, porque continuava passando na história de Dorotéia e Gonzaga em sua cabeça. Como teriam sido os últimos dias do poeta em Moçambique? Ele havia se casado com uma nativa de lá? Poderia considerar isso infidelidade para Dorotéia? Ele a havia amado até o fim, pois até sua morte continuou escrevendo poemas de amor. A garotinha de olhos e cabelos negros que vivia solitária na fazenda do seu pai, em algum lugar de Minas Gerais. Quando avistou o Beco da Lapa, Lília estranhou ao ver um automóvel parado junto ao sobrado. Pensando na tia Ninota, subiu a ladeira quase correndo. Titia, chamou entrando pelo jardim. Assim que entrou na sala, topou com a figura da mãe. Dona Flávia estava sentada no sofá. Ao vê-la, Lília levou um susto. Mamãe? Você? Bem, Dona Flávia levantou-se. Estava nervosa, mas fazia esforço para se controlar. Sim, eu mesma, concordou. Cheguei pouco depois das 11 e até agora esperando você. Incrível, não acha? Lília ficou atrapalhada. Bem, é que eu fui almoçar com uma amiga, Tampinha. E não avisou a Candinha? Esqueci, mamãe, desculpe. E depois do almoço foi visitar o Museu da Inconfidência. Deve ser um museu muito grande para você passar lá quase a tarde inteira. O que você está querendo dizer, mamãe? Perguntou a menina, só então percebendo perto da mesa malas fechadas. Por que essas malas estão aí? Porque nós vamos voltar hoje para São Paulo, Lília. Ouvindo aquilo, Lília sentiu um sangue fugindo-lhe do rosto. Hoje, mamãe? Mas por quê? Dona Flávia respirou fundo. Quanto antes, melhor. Chego aqui, topo com uma sua tia viajando e você aí o dia inteiro como se não tivesse casa para ficar, partindo no avião das 8 da noite. Desesperada, nervosa, zangada, Lília deu um passo para trás. Eu não vou, Dona Flávia mordeu os lábios. Lília, você nunca foi mal criada. Será que o ar daqui lhe fez rebelde também? Talvez sim, mamãe. Essa foi a terra dos homens que lutaram para conquistar a sua liberdade, a nossa liberdade. Eles não gostavam de ser escravos? Ninguém gosta, mamãe. Vai, você é menor de idade, ainda não é dona do seu nariz. A mãe estava falando sério, e não é fácil vencer-lhe nos argumentos. Mamãe, tenha dó, só até amanhã. Eu preciso despedir-me dos meus amigos. Se eu for embora assim de repente, sem avisar, o que eles vão dizer? Você quer despedir-se dos seus amigos ou do seu amigo? Filha, por favor, eu não sou nenhum carrasco. Estou apenas pensando em você e naquele rapaz chamado Dirceu. Como que a senhora soube? Eu não quero fazer nenhum mistério, mas esteve aqui nessa mesma sala uma garota chamada Tereca. Ela me contou tudo. Ela me disse que esse rapaz é dos tais que gostam de teatro, artista, enfim. Filha, o que os artistas ganham nesse país? A maioria deles morre de fome porque o brasileiro não dá o melhor valor à arte. Pensando nisso tudo, resolvi que o melhor para você é ir embora hoje. Vamos, insistiu a mãe. O carro está esperando. Você não está pensando na vida difícil dos artistas coisa nenhuma? Você está pensando assim porque sabe que ele tem sangue de negro nas veias. Não, disso eu não sabia. Sabia? Você sempre sabe de tudo a meu respeito. Imperturbável, Dona Flávia ouviu todo o desabafo. Terminou a cena, pois então desça imediatamente. Dando meia volta, correu até o quarto, onde apanhou o fantoche de Gonzaga, que Dona Flávia tinha deixado em cima da cama. Quando voltou à sala, Candinha já estava lá, assustada, torcia as mãos sem saber o que dizer. O carro deslançou poucos metros e Lília escutou um grito que vinha lá do começo da ladeira. Seu coração disparou ao olhar para trás. Dirceu e Tampinha corriam com os braços erguidos, chamando-na. Desesperada,
Lilia levantou-se, enfiou meio corpo para fora da janela e acenou. Dirceu! Toque depressa seu automóvel, ordenou Dona Flávia. Terça-feira à noite, desde a chegada da Lilia em casa, a casa parecia um cemitério. Ela havia se trancado no quarto, não comia, não bebia. O pai tinha tentado várias vezes. Dr. Rui havia pedido que a esposa não fosse buscar a filha daquele jeito. Havia sugerido que agisse com mais cautela. Às 9, a campainha tocou. Com os olhos vermelhos de cansaço, o médico foi atender. Lá fora, empertigada em seu vestido escuro e segurando uma maleta de viagem, tia Ninota. Tão grande foi a surpresa que, em alguns momentos, o médico ficou sem ação. Não vai me convidar para entrar? Claro que sim. Tão mal quanto você, respondeu ela secamente, a dona Flávia. Dr. Rui fechou a porta. Tia Ninota foi direto ao assunto. A casa está do jeitinho que eu esperava, com cara de velório. Aposto que a menina deve estar de cama. Enquanto a mãe, na sala, reclama que é a inconsolável incompreendida. Espero que você esteja bem depois do papelão que me fez, começou a tia, plantando-se de pé em frente a ela. Papelão? Essa é boa. A senhora sai, vai viajar, deixa minha filha ao Deus dará e depois ainda quer me dizer que eu fiz um papelão. Pensei que pudéssemos conversar como pessoas educadas. Primeiro de tudo, devo dizer-lhe que a prima Carminha faleceu domingo de manhã e foi sepultada na segunda-feira. Por esse motivo não vim para cá antes, pois estava em Belo Horizonte, não a passeio. Em segundo, Flávia, quero que você saiba que você cometeu uma arbitrariedade em minha casa, levando a minha sobrinha embora. Os vizinhos chegaram até a pensar que era rapto. Como vê, apesar de toda a sua classe, você deixou um bonito cartão de visita para trás. O bebezinho precisa de quem lhe toque as fraldas ou passe talco no bumbum? Rebateu a tia. Não, estou apenas colocando as coisas no plano que você mesma colocou. Você me acusa de não haver tomado conta da sua filha, essa tia Ninota. Isso é muito grave, porque eu sou uma mulher responsável. Eu tomei conta da sua filha. E foi ela que criou o homem com que você se casou. Essa foi lembrando, né, que a tia Ninota que criou o pai da Lília. Ai, gente. Minha sobrinha, é o desânimo que me faz reagir assim, não é cinismo. Os filhos pensam que os pais são quadrados e que não entendem nada, mas eu entendo, filha. Custou, mas agora eu entendo. Você volta para Ouro Preto com a sua tia. Até que, de repente, Flávia, querida, os pais precisam ser fortes. Eles devem ser como pedreiros que vão ajudando dia a dia a colocar mais um tijolo na edificação da personalidade de seus filhos. Não são atitudes como a sua que consertam o mundo. Não vê? Existe uma grita geral por aí dizendo que não há mais diálogo entre pais e filhos. Dialogar não é só perguntar como vai o corpo, a escola, o estudo, se está precisando de dinheiro ou gasolina para o automóvel. Dialogar é muito mais que isso, Flávia. Quando chega o momento certo é que sabemos o diálogo se funcionou. Seu diálogo com a sua filha não funcionou. Alguma coisa está errada. Eu não sei de quem é a culpa. Pode até nem haver culpa, mas não será com essa sua atitude radical que você conseguirá segurar o amor e o respeito da Lília? Retirando a mão, a tia voltou-se para o médico. Eu estou cansada, falei demais, você tem um quarto desocupado. É só para essa noite. Eu vou dormir aqui, preciso dormir aqui. Claro, tia Ninota, respondeu o Dr. Rui. Eu pedirei a Alice para arranjar tudo para a senhora. Eles saíram, Dona Flávia continuou sentada, imóvel. A casa estava mergulhada num silêncio. Os minutos voavam enquanto ela ia fazendo uma retrospectiva de sua vida. Até que de repente levantou-se decidida, parecia outra mulher, pois o rosto já não estava amargurado. Ao contrário, os olhos brilhavam como se o coração de adolescente voltasse a pulsar. Com passos firmes atravessou a sala, subiu a escada e sem hesitar entrou no quarto da filha. Segurando o fantoche de Gonzaga no colo, Lília estava recostada nos travesseiros.
Uma grande ternura invadiu a alma de Dona Flávia. Ela sentiu uma incrível vontade de pegar a filha no colo como se fosse um bebê, que precisasse de proteção. Tinha vontade de dizer muitas coisas, porém, em vez disso, simplesmente se dirigiu ao guarda-roupa. Dali retirou a mala de viagem e colocou-se numa cadeira, abrindo a gaveta da cômoda, começou a tirar as roupas que foi acomodando na mala. O movimento do aeroporto de Cumbica, naquela manhã de quarta-feira, era grande. A primeira ao saltar do carro foi Lília, agarradíssima ao boneco do poeta da Inconfidência. As malas foram levadas pelo transportador. Finalmente o voo anunciado, eles dirigiram-se até a passagem para o embarque, onde o funcionário uniformizado conferiu os passageiros. Xeninota despediu-se e seguiu vagarosamente pelo corredor de vidro. Depois foi a vez de Lília. Primeiro, ela dependurou-se do pescoço do pai e deu-lhe um beijo carinhoso. Não fique triste, papai. Eu vou telefonar todos os dias, prometo. Depois voltou-se para a mãe. Não sabia o que dizer, não era fácil conversar com ela. Desde pequena, não conseguia penetrar no mundo bonito que a mãe tinha por dentro. Eu também vou telefonar para você todos os dias, prometo. Não precisa ficar preocupada. Dona Flávia segurou a emoção. A filha afastou-se até a escada, onde parou por alguns momentos. Olhando para trás, deu uma corrida e também dependurou-se no pescoço da mãe. Oh, mamãe, eu sempre gostei de você igual gostava do papai. O diabo é que você nunca me deixava entrar no seu mundo. Eu sei, murmurou Dona Flávia, com o rosto afundado nos cabelos da menina. Mas agora as coisas estão diferentes e eu também quero conversar com você todos os dias. Desligando-se dos pais, Lília deu outra corrida e desapareceu de vista. Naquele momento, Dona Flávia sentiu a mão do marido amparando-a ternamente. Eles subiram até o segundo pavimento do aeroporto para ver o avião decolar. O ônibus amarelo estava contornando a pista. Pouco depois, estacionava ao lado da aeronave. Os passageiros começavam a apear. O médico e a esposa olhavam ansiosos até que viram as duas. Os passageiros foram subindo até a aeronave, naquela escadinha de ferro. Quando estava lá no alto, Lilian olhou para trás, acenou com um fantoche e gritou: Eu amo vocês dois, amo muito mesmo. O vento não permitiu que os pais ouvissem aquela declaração, mas o coração deles escutou. Nós também amamos muito você, respondeu Dona Flávia, atirando um beijo. Alguns minutos após, o jato descrevia a lenta curva na pista, rumo a Minas Gerais, a tão querida Ouro Preto.